Amigos e amigas, esse é o canal do Xavier, eu sou o Xavier. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, em que eu mostrei a posição do Partido Comunista Português, que estava descrita no seu site, com relação à guerra na Ucrânia. Foi muito interessante as informações que eu lá encontrei, tendo em vista que o Partido Comunista Português foi o partido, junto com com o Bloco de Esquerda, mas, volto a dizer, mais fortemente o Partido Comunista, que se posicionou contrariamente à posição do governo português, aliado, incorporado à NATO, à União Europeia e os interesses americanos contra a Rússia, que desencadearam essa guerra que a gente está vendo se desenrolar na Ucrânia. Eu estava lendo uma cronologia no site, no vídeo passado, e interrompi com medo de ficar um vídeo muito longo. Mas eu vou dar continuidade rapidamente a essa cronologia. Eu parei mais ou menos aqui em 2019, a eleição de Zelensky, comediante, atual presidente, que apontou como compromisso eleitoral acabar com a guerra no Donbass. A Comissão Europeia assume que transferiu cerca de 15 bilhões de euros para a Ucrânia, desde o golpe de Estado de 2014. Isso foi em 2019. 2020, alargamento da NATO à Macedônia do Norte. A NATO vem se alargando, né? Se espalhando pela Europa do Leste sem parar, né? E ameaçando a Rússia. Em dezembro de 2020, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução condenando a glorificação do nazismo. Os Estados Unidos e a Ucrânia foram os únicos países a votar contra. Os Estados Unidos, integrantes da União Europeia e a NATO, os Estados integrantes da União Europeia e da NATO abstiveram-se. Zelensky proíbe os canais nacionais televisivos 112 Ucrânia, News On e Zik. Segundo o Partido Comunista Ucraniano, é a deslegitimação da Ucrânia, como um Estado soberano, através de mais severa censura na esfera da informação, através da perseguição e do terror contra jornalistas e todos aqueles que discordam da política antipopular do regime fantoche dos oligarcas e nazis na Ucrânia. Posteriormente será proibido um quarto canal nacional. Fevereiro de 2011, Forças Armadas da Ucrânia anunciam, de 2011 não, 2021, anunciam preparação para sanções ofensivas em meio urbano, com o significativo aumento da concentração de meios militares ucranianos na zona de delimitação do Donbass. Intensificação dos bombardeamentos contra os territórios das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, causando novas vítimas mortais entre a população. O que é passado para a gente aqui no Ocidente em geral, né, é de que a agressão da Rússia, a invasão da Rússia se deu assim de repente, né, e que a Ucrânia é um país coitadinho, indefeso, mas não é assim, gente. Não é assim. O governo ucraniano, eu não estou falando aqui do povo. O povo é sempre quem paga o pato no final das contas, né? Mas as Forças Armadas da Ucrânia e o governo da Ucrânia atacaram forte e pesadamente a região de Donbass. E a resposta da Rússia está sendo agora. Junho de 2021, Crimeia da NATO, onde esteve em discussão o conceito estratégico que é denominada Agenda NATO 2030, particularmente centrados no objetivo de confrontação com a China e a Rússia. Novembro e dezembro de 21, Ucrânia abre seu espaço aéreo para que os Estados Unidos realizem mais de 10 voos de bombardeiros simulando ataques nucleares à Federação Russa e reforça a presença militar na região. Regime ucraniano que faz deslocar 110 mil efetivos para junto das regiões de Lugansk e Donetsk e desencadeia operações militares que violam os acordos de Minsk. Dezembro de 21, o orçamento militar dos Estados Unidos atinge 768 bilhões de dólares, o maior de sempre. Consagra a atribuição de 4 bilhões de dólares à dita Iniciativa Europeia de Dissuasão, idealizada para a pressão em cerco militar contra a Rússia, assim como a concessão de 300 milhões de dólares aos militares ucranianos e 150 milhões aos países bálticos, também para estes fins. 2021, a ação agressiva dos Estados Unidos e da NATO intensifica-se com a instalação de mais meios e contingentes militares no leste da Europa, incluindo o apoio militar à Ucrânia, acompanhado da ameaça de imposição de novas sanções econômicas contra a Rússia.
2022, intensificação dos bombardeamentos no Donbás por parte do regime ucraniano. 2022, Rússia reconhece a independência de Lugansk e Donetsk. 2022, início da operação militar da Rússia na Ucrânia. É isso. Gostei muito do que está no canal do Partido Comunista Português. Agora, gente, eu tenho uma notícia, a notícia que foi relatada aqui, não sei se eu vou encontrar aqui, não sei se eu vou encontrar aqui, porque é sobre essa questão da negativa dos Estados Unidos e da Ucrânia de criminalizar o fascismo e o nazismo. Ah, tá aqui, achei, gente, achei. Vamos lá, vamos ver se abre aqui. Olha, essa é uma notícia que saiu aqui na revista Fórum, tá? Tá datada aqui de, cadê, meu Deus, 25/2/22, porque está sendo relançado. Somente Estados Unidos e Ucrânia votaram contra a resolução da ONU que combate o nazismo. Resolução aprovada pela ONU em dezembro de 21 manifesta preocupação com a glorificação do nazismo em alguns países, como aconteceu na Ucrânia após a deposição do presidente pró-Rússia. Desde que a Rússia lançou a ofensiva militar contra a Ucrânia, na madrugada do dia 24 de fevereiro, muitos têm falado sobre a atuação de grupos neonazistas, inclusive dentro do governo, no país comandado por Volodymyr Zelensky. O presidente russo Vladimir Putin, inclusive, tem afirmado ao justificar os ataques que procura desnazificar o país. Ainda que não seja possível classificar o governo de extrema-direita ucraniano de nazista como um todo, é fato que grupos conspirações extremistas e nazistas ascenderam no país ao longo dos últimos anos, principalmente após o movimento Euromaidan de 2014, apoiado pelos Estados Unidos, que culminou na queda do então presidente Viktor Yanukovych, que era aliado ao governo da Rússia. De lá para cá, símbolos nazistas e exaltação de antigos colaboradores ucranianos ao regime de Adolf Hitler passaram a ser mais comuns na nação do leste europeu. Foi na esteira dessa tolerância à ideologia nazista que a Operação das Nações Unidas, que a Organização das Nações Unidas aprovou em dezembro do ano passado, por esmagadora maioria, uma resolução para combater a glorificação do nazismo. Coincidentemente, somente 2 países votaram contra a resolução, Estados Unidos e Ucrânia. Ao todo foram 130 votos a favor e 2 contra, e 49 abstenções de países que foram pressionados pelos Estados Unidos. A resolução foi apresentada pela Rússia com apoio de outros 30 membros da ONU. O mesmo documento foi apresentado nos anos anteriores com votos contrários, mais uma vez dos Estados Unidos e da Ucrânia. A resolução aprovada pela ONU em 2021 fala em combater a glorificação do nazismo, neonazismo e outras práticas que contribuem para alimentar formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia, intolerância correlata. É isso, gente. É o nazismo na Ucrânia. Então, de certa maneira, o Putin estava certo, não é? Um abraço, gente.